De volta com o Educador Entrevista, falando hoje um pouquinho das ações da Paróquia de São Sebastião, na companhia aqui do Padre Marcos Roberto Carlos. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado por essa acolhida tão calorosa que sempre esta casa nos oferece. E também agradecer pela disponibilidade de vocês em também colaborar conosco aí todas as ações que fazemos da paróquia e também por colaborar também no anúncio do Evangelho. Paróquia que já vem, né, de várias ações recentes aí, não é, com muitas atividades, né, padre? Tivemos aí missa dos comunicadores, Isso. Entre outras ações. Foi um momento assim muito gostoso e importante. É o segundo ano que nós fazemos, então foi assim, acolhemos com muito carinho todos os comunicadores nesse dia, no 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Sempre é celebrado esse dia na festa da Ascensão do Senhor, no qual ele comunica aos seus discípulos e dá a missão de levar e anunciar o Evangelho a todos os povos. Também faz parte dos comunicadores. E também conseguimos reunir todos os representantes das comunicações aqui de Batatais e também das PASCONs das nossas paróquias, a Pastoral da Comunicação, que também leva a palavra de Deus dentro das nossas comunidades. Então foi assim um momento muito gostoso, celebramos a missa e depois uma pequena confraternização no salão paroquial. Perfeito. E é interessante, não é, pensar em todas essas atividades, essas estruturas e compreender também a dimensão da paróquia, né, padre? No sentido Sim. de se faz uma atividade, mas ao mesmo tempo está se planejando outras que vêm a seguir. Uma coisa vai puxando outra, né? Nós temos uma programação anual e nessas programações, então, são enxertadas outras necessidades que vão aparecendo aí durante o ano. E também ações que já estão previstas para serem realizadas, que nós já com uma certa antecedência tomamos aí à frente e fazemos para deixar tudo muito bem organizado e preparado. Muito bom. Bom, falando das ações, não é, que estão por vir, temos aí chegada das relíquias de São Vicente de Paulo, junto aí, né, com uma missa destinada aí à chegada dessas relíquias. Primeiro, né, para quem não conhece o conceito, o que são relíquias? Isso. Relíquias são partes dos santos, né, que nos lembram e nos recordam esses santos que fizeram a vontade de Deus na vida deles. Então, falando mais precisamente das relíquias de São Vicente de Paulo, nós temos então a réplica do seu corpo, que está na França, que dentro dele, na França, contém então os restos mortais de São Vicente de Paulo, que foi feita a exumação do corpo justamente por causa da canonização. Então essas relíquias, esses restos mortais, foram colocados dentro de um corpo, de um boneco de cera, vamos dizer assim. Então ele está preservado em sua igreja lá em Paris. E foi feita então uma réplica do corpo que está peregrinando aqui por todo o Brasil. Então nós temos a graça de recebê-los. E também temos uma relíquia de primeiro grau, que é parte do corpo do santo. No caso de São Vicente, um pedaço de uma de suas costelas. Então essa relíquia é considerada de primeiro grau, pois foi tirada diretamente do corpo do santo, que poderia ser um resto de sangue, ou um pedaço de pele, coisas relacionadas ao corpo. E temos também uma segunda relíquia, que é de uma veste, de uma túnica que ele usava. Consideramos assim essa veste de relíquia de segundo grau, que pertenceu a ele. Então, algum objeto, algo que fez parte da vida, do cotidiano do santo. E também temos uma carta que ele escreveu a Santa Luísa de Marillac, ali, como ele era seu diretor espiritual, dando as orientações para que ela pudesse, então, viver de fato ali a experiência de Deus na sua vida. Então, ele convida ela
justamente a viver esta experiência, sendo o diretor espiritual dela. Voltando, não é, na questão específica das relíquias que estão aqui, Cleusa perguntando, né, a respeito do cronograma, não é, de visitação das relíquias e sobre a missa. Certo. As relíquias chegaram ontem lá no Asilo São Vicente de Paulo, elas se encontram lá e elas, às 15 horas, elas vão para a matriz de São Sebastião. Então, nós estaremos recebendo elas lá às 15 horas e terá o terço da Divina Misericórdia e logo em seguida a recitação do terço mariano. Das 16 até as 19 horas, teremos a visitação para a veneração das relíquias. Às 17 horas, às 19 horas, a recitação do terço das virtudes de São Vicente de Paulo. Logo em seguida, às 19h30, a celebração da Santa Missa. Terminada a celebração da Santa Missa, as relíquias então partem, nós nos despedimos delas e elas partem então para Ribeirão Preto, dando continuidade assim à programação das visitas. Perfeito. E por se tratar de um ano jubilar? Isso, né? Nós estamos vivendo o ano jubilar, Peregrinos de Esperança, que teve início o ano passado, no dia 24 de dezembro, e vai se estender até o ano que vem, na festa da apresentação do Senhor. Então, nós estamos ali celebrando esse grande ano jubilar. Quem visitar as relíquias também vão lucrar as indulgências plenárias. Então, temos os requisitos aí para a visitação e lucrarmos também as indulgências plenárias. Eu vou pedir licença para que eu possa ler aqui, né? Então, temos ali no Manual das Indulgências, para lucrá-las, confessar, né? Devemos rejeitar todo tipo de pecado. Nós tivemos a oportunidade de nos confessarmos para a Páscoa, então temos aí já o confessar-se. O comungar, né, é uma comunhão para cada indulgência. E rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV, né, rezarmos o Pai Nosso, uma Ave Maria, ou podemos também, além do Pai Nosso da Ave Maria, acrescentar alguma oração pessoal nossa, pedindo aí, rezando nas intenções do Santo Padre. E talvez muitos se perguntam, o que é a indulgência, então, plenária? Trata-se a remissão de toda a culpa temporal marcada pelo pecado. Então, é a absolvição geral. Eu posso lucrar a indulgência para mim e para os fiéis falecidos. Então, nós podemos lucrar essas indulgências. Então, quem visitar as relíquias hoje, lá na Matriz de São Sebastião, ou mesmo visitou no asilo, nós vamos lucrar, então, as indulgências plenárias, seguindo esse requisito que eu acabei de falar. Perfeito. Ainda falando das ações, né, junto à paróquia, dia 12 chegando aí, né, Dia dos Namorados, não é, Padre? Dia dos Namorados, né, comumente já celebramos, então nós vamos celebrar uma missa às 19h30, lá na Matriz de São Sebastião, onde estamos convidando todos os namorados, no qual nós daremos uma bênção especial a eles, né, em vista já do matrimônio. Então, todos estão convidados, os casais de namorados estão convidados a ir e ali receber uma bênção especial. Perfeito. No dia 12 mesmo, quinta-feira, às 19h30. 19h30 na quinta-feira. Perfeito. A Ana Clara aqui parabenizando, não é, pelas atividades, pelas ações, Padre, e falando justamente da questão que nós falávamos das relíquias, não é? Isso. Desse contato e também, não é, dessa visitação em função justamente das comemorações do próprio São Vicente, né? Isso. Né, também essa peregrinação começou em março de 2024, vai se estender até março de 2028, em comemoração aos 400 anos da Congregação da Missão de São Vicente de Paulo.
Então, em comemoração, então as relíquias estão visitando todo o nosso país, todas as nossas paróquias, todas as nossas dioceses e arquidioceses. Eu falo que é um momento de graça para nós. É um momento pelo qual também nós recebemos as relíquias de um santo que, podemos assim dizer, foi muito importante também para a missão da igreja, né? Ele se preocupou com os pobres, com os desvalidos, com os necessitados. Então isso faz também que ele se torne exemplo para todos nós. E um homem que viveu numa época em que as coisas eram muito difíceis. Então, é viver também o nosso dia a dia olhando para esses pobres necessitados. Perfeito. Também, não é, se aproxima aí a bênção dos pães, não é, padre? Que é um evento tradicional remetendo aí a Santo Antônio. Isso. No dia 13 nós celebramos a festa de Santo Antônio de Pádua. Então, mas no sábado, dia 14, na missa das 19 horas, nós faremos a tradicional bênção dos pães. Então, aqueles que desejarem poder levar seus pães para serem abençoados. Quero lembrar que nós não vamos distribuir pães lá na paróquia, então cada um deve levar o seu. Então, cada um leve o seu pão para ser abençoado, nessa tradição já que vem de longo tempo, por intercessão de Santo Antônio, pedir então que os pães sejam abençoados no dia 14, às 19 horas. Perfeito. E é interessante porque muitas vezes as pessoas se prendem mais às tradições populares do que de fato às religiosas. Né? Isso. A gente tem muita questão do santo casamenteiro que não tem nada muito a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas criou-se essa tradição, né? Dia de Santo Antônio, então é o santo casamenteiro. Então eu vou pedir que eu arranje um casamento. Mas não tem nada, são tradições. Só casamento de festa junina. Com certeza. Mas são devoções populares que se vêm de longos anos, então isso ficou com a imagem de Santo Antônio, tendo a imagem de Santo Antônio como santo casamenteiro. Mas Santo Antônio também nos ensina que a partilha dos pães é a melhor forma de nós ajudarmos e nos aproximarmos do outro. E também ele nos ensina que pela palavra de Deus nós possamos chegar ao céu. Né, e demonstra isso através de suas pregações, através de seus escritos. Perfeito. E é bacana, e quando a gente fala, né, das figuras dos santos, não é, que estão muito aqui na nossa temática de hoje, conhecer esse histórico, não é, padre? Porque também eu acho que nos aproxima dessa vivência e de entender justamente por que essas pessoas, não é, que similares a nós, com uma rotina de vida como a nossa, construíram esse diferencial de vida. Com certeza. E ele soube fazer isso, né? Até na nossa catedral, ali próximo ao altar de Santo Antônio, nós temos duas imagens que representam duas cenas da vida de Santo Antônio. A primeira imagem é do Sermão dos Peixes, né? Não tinha com quem pregar, então ele se aproximou da beirada de um rio e começou a falar, e os peixes então saíram para escutá-lo. E também da mula que ficou presa durante 3, 4 dias sem comer e beber, e colocaram o feno e a água, e Santo Antônio então saiu da igreja com o Santíssimo Sacramento. E soltaram a mula, ela foi direto para o Santíssimo Sacramento, para reforçar assim a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, são dois fatos que estão retratados ali na nossa catedral e também demonstra para todos nós a importância do Senhor Deus em nossa vida. Então, que também, como Santo Antônio, possamos mostrar e levar Jesus a todos aqueles que necessitam. E o Ricardo aqui pergunta, né? Antes de entrar nesse seminário, Santo Antônio tinha outro nome. Isso, Fernando Bulhões, né? Mas com a troca, ao entrar no seminário franciscano, então houve a troca de nome. É uma tradição da ordem. Uma tradição da ordem, justamente para demonstrar que agora se torna uma nova pessoa em Cristo, uma nova pessoa em Deus. Então, por isso, deixa-se
o antigo nome e assume-se então um nome novo. Perfeito. Falando um pouco mais das ações da programação, né, também já agendada a festa anual, né, de Santa Cruz na Fazenda da Ilha, com missa e quermesse. Isso, a tradicional festa que já todos nós já conhecemos e esperamos, né? Então, no próximo dia 15, às 10 horas da manhã, teremos a celebração da Santa Missa e logo em seguida uma pequena procissão ali em torno da capela, na Fazenda Ilha. Então, todos estão convidados a participarem e logo a procissão temos início, então, a nossa tradicional quermesse, que se estende durante a tarde toda. Somente nesse dia, no dia 15, nós celebraremos às 7h30 da manhã na capela de São Judas Tadeu, como de costume, no terceiro domingo do mês, e não teremos a missa às 10h30 da manhã lá na Matriz de São Sebastião, justamente devido, então, à festa na ilha às 10 horas da manhã. Perfeito. Festa tradicionalíssima que o pessoal já conhece. Sim, né, com todo o requinte que nós já conhecemos e gostamos. Então todos estão convidados a participarem lá conosco na tradicional festa da ilha. Perfeito. A gente falou das principais ações, não é? Mas Isso. as atividades da paróquia de rotina continuam, não é? E não se alteram, né, a exceção que nós falamos aí da missa da manhã junto à ilha. Isso, né? É somente isso, só nesse domingo, dia 15, que houve então essa pequena alteração. Perfeito. Tá? Então as atividades da paróquia, para quem já acompanha de rotina... Continua mesmo missa às 19 horas do sábado, né? No domingo às 7h30 da manhã lá no São Judas, às 9 horas da manhã a celebração na Capela Nossa Senhora Aparecida, e às 19 horas a celebração da Santa Missa. Perfeito. Né? E a gente sempre pontua, né? Porque às vezes é isso, a pessoa não está acompanhando há algum tempo, ou às vezes participa de outras atividades e gostaria de conhecer um pouquinho mais a paróquia, sempre de portas abertas. Com certeza. E podem acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais, através do Instagram e Facebook. Então temos lá todas essas informações e também todos os posts e principalmente reflexões que acontecem em nossa paróquia. Perfeito. Suzana aqui pedindo, né, como é só hoje, para reforçar o convite, né, a visita das relíquias e a programação das relíquias. Isso, então, reforçando, às 15 horas nós receberemos lá na Matriz São Sebastião as relíquias de São Vicente de Paulo, com o terço da misericórdia e também o terço mariano, e depois fica aberto aí para a visitação e veneração das relíquias, lembrando que eu posso lucrar as indulgências plenárias, estando confessado, rezando nas intenções do Santo Padre, e eu posso lucrar as indulgências plenárias. E também, depois, às 19 horas, teremos o terço das virtudes de São Vicente de Paulo, e às 19h30 a celebração da Santa Missa. Terminado, nós nos despedimos então das relíquias. Então, reforçando, a partir das 15 horas, a igreja permanecerá aberta todo este período. Então, aqueles que podem escolher o seu horário para ir lá e fazer a visita e a veneração das relíquias. Padre, gratidão sempre aqui pela participação, o programa continua de portas abertas. E eu que agradeço na sua pessoa, toda a direção aqui da TV Educadora, e muito obrigado por vocês terem nos acompanhado, muito obrigado pela acolhida, e vamos juntos formar o reino de Deus. Aqueles que desejarem, repito as informações, estão todas em nossas redes sociais.